Você já parou para pensar se reconhecerá sua família no céu? Será que vamos reencontrar aqueles que amamos? Ou isso é só um desejo do coração machucado pela dor da separação? A verdade é que cedo ou tarde, todos enfrentamos a pedra. E no fundo do coração surge uma dúvida que rouba o sono e aperta o peito. Será que verei meu pai novamente? Será que abraçarei meu filho, minha mãe, meu cônjuge? A Bíblia tem algo a dizer sobre isso. Hoje, vamos separar o que é imaginação do que é promessa divina. Vamos falar sobre mitos, dúvidas, esperança e a verdade eterna de Deus. Porque, se a eternidade é real, não há pergunta mais importante que essa. Você está pronto para reencontrar quem ama? E mais importante, está pronto para encontrar o próprio Deus? Vivemos em um mundo faminto por respostas. Quando perdemos alguém, buscamos consolo e às vezes aceitamos qualquer ideia que traga um pouco de alívio. Mesmo que não venha de Deus, muitos acreditam que no céu nos tornamos anjos. Outros pensam que perdemos a memória. Há quem imagine a eternidade como uma luz branca, onde todos se misturam e deixam de ser quem eram. Essas ideias estão em livros, filmes e músicas. Quantas vezes você ouviu em um velório: agora ele é um anjo cuidando de você, ou ele sofreu tanto, agora está em paz. Mas e se isso não for verdade? Precisamos ter cuidado com o que aceitamos. A dor pode nos levar a acreditar em qualquer explicação que acalme o coração por um momento. Mas a Bíblia, a palavra viva de Deus, não foi escrita para nos enganar. Ela foi feita para nos libertar. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele nunca prometeu que a verdade seria simples, mas garantiu que seria real. Muitas crenças populares sobre a vida após a morte não vêm das Escrituras. Elas surgem da cultura, da filosofia humana ou de experiências emocionais que, embora sinceras, nem sempre são confiáveis. Algumas pessoas relatam ter visto entes queridos em experiências de quase morte. Outras dizem ter tido sonhos, visões ou sentido uma presença. Não podemos julgar essas experiências, pois são reais para quem as viveu. Mas preste atenção: experiência não é doutrina, e sentimento não é base sólida. O que você sente pode te enganar. O que a cultura diz pode te distrair. Mas o que a Bíblia afirma é a verdade eterna. Não estamos aqui para desvalorizar o consolo que alguém encontra em sonhos ou memórias. Estamos aqui para buscar uma esperança que não se abala. Uma esperança firmada na rocha, que é Cristo e sua palavra. Antes de continuarmos, é importante separar o que é ideia humana do que é revelação divina. O que nos guia não são suposições, mas o que Deus escolheu nos mostrar. Há muitos mitos. O mito de que esqueceremos tudo, o mito de que todos, sem exceção, irão para o céu. O mito de que não teremos emoções ou relacionamentos. Mas ao longo deste sermão, você verá que a verdade é muito mais bela, justa e profunda do que qualquer filme já mostrou. A pergunta não é o que sentimos ou desejamos, mas o que Deus prometeu. A Bíblia não nos deixa no escuro. Ela nos dá vislumbres gloriosos da eternidade, mostrando que há um plano, uma esperança, uma promessa, que começa agora. Sim, o céu é real. Sim, haverá reencontros, mas eles não serão como imaginamos. Serão muito melhores. Vamos mergulhar nas Escrituras para ver o que Deus revelou sobre o céu, a eternidade e quem seremos lá. A Bíblia não é um livro de suposições ou boas intenções. É a revelação de Deus. E quando fala da eternidade, fala com autoridade. Em Lucas 16, Jesus conta a história, não uma parábola, menos de dois homens, um rico e um mendigo chamado Lázaro. Após a morte, um vai para o tormento, e o outro é levado ao seio de Abraão. O mais surpreendente, eles se reconhecem. O rico vê Lázaro, chama por ele, reconhece Abraão e conversa com ele. Se fosse uma existência vaga, sem memória ou identidade, como poderiam dialogar? A Bíblia mostra que a consciência e a identidade continuam. Outro exemplo está em Mateus 17. Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e de repente Moisés e Elias aparecem, glorificados, mas reconhecíveis. Os discípulos não precisaram de apresentações. Sabiam quem eram Moisés e Elias. Como isso é possível? Porque no céu não somos apagados, somos transformados. O corpo glorificado é diferente, mas a identidade permanece. Não seremos sombras sem rosto. Seremos nós, redimidos pela graça, cheios de glória. Paulo diz em 1 Coríntios 13:12, agora vemos como em espelho, de forma confusa, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte,
Mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Entendeu? Paulo diz que seremos plenamente conhecidos. Não há esquecimento, mas uma revelação completa. E, se vamos conhecer plenamente, também vamos reconhecer plenamente. Nem todos os cristãos concordam em tudo. Alguns acreditam no sono da alma, a ideia de que ficamos inconscientes até a ressurreição. Outros, como eu, creem que, ao morrer, o crente entra imediatamente na presença de Deus. Paulo disse: partir e estar com Cristo é muito melhor. Ele não falou de esperar milênios, mas de estar com Cristo logo após partir. Apesar das diferenças, todos concordamos em algo: a eternidade é real, e a ressurreição do corpo é certa. Assim como Cristo ressuscitou com um corpo glorificado, nós também ressuscitaremos. E, quando isso acontecer, não seremos estranhos no céu. Seremos irmãos, parte de uma família que começou aqui e será completada lá. A eternidade não será feita de rostos apagados, mas de reencontros, abraços e reconhecimento. Se vamos nos reconhecer no céu, como será a nossa memória? O que sentiremos? Vamos lembrar dos erros, das dores, dos que ficaram para trás? Essa é uma das questões mais profundas da fé. Muitos imaginam que, para sermos felizes no céu, precisaremos esquecer tudo. Mas a Bíblia não fala de uma amnésia celestial, e sim de uma transformação gloriosa. Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. A Bíblia não diz que não haverá memória, mas que não haverá dor. Isso significa que Deus não apagará nosso passado. Ele o redimirá. De alguma forma, Ele nos dará uma nova perspectiva, e veremos tudo com os olhos da eternidade. A dor não desaparecerá por esquecimento, mas por cura. Pensem José, no Egito, traído pelos irmãos, vendido como escravo preso injustamente. Anos depois, ao reencontrar sua família, ele não os odiou. Ele os abraçou e disse: foi Deus quem me enviou adiante para preservar vidas. José não esqueceu o que sofreu, mas viu tudo com os olhos de Deus. Isso é um vislumbre do que nos espera no céu. Voca Sarah Voca, com todas as suas lembranças, mas sem as feridas, com todas as suas histórias, purificadas pelo amor de Deus.